Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 6 de junho de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques. 1 em cada 4 brasileiros se declara evangélico no Brasil, segundo o IBGE. Interrogatórios a núcleo principal começa na próxima segunda-feira e Bolsonaro será o 6º a falar. Musk diz que vai desativar foguete usado pela NASA após desentendimentos com Trump. Polícia troca tiros e prende suspeitos de matar engenheiro em bairro nobre de São Paulo. Brasil e Equador ficam no empate na estreia de Ancelotti. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Novos dados do Censo 2022, divulgados hoje pelo IBGE, mostraram que quase 30% da população do Brasil se declaram evangélicos. Esse é o maior percentual da história. Os dados do Censo 2022 mostraram que o percentual de evangélicos no Brasil bateu recorde e chegou a 26,9% da população. No último censo, em 2010, 21,6% dos brasileiros se declaravam evangélicos, o que mostra um aumento de 5,2 pontos percentuais. Quando se olha por faixa etária, o percentual de evangélicos sobe entre os mais jovens. Entre os brasileiros de 10 a 14 anos, 31,6% se declaram evangélicos. Entre os adolescentes de 15 a 19 anos, são 28,9%. A pesquisa também mostrou a representatividade dos evangélicos por região. O Norte é a região mais evangélica do país, 36,8% da população. E o Acre tem a maior proporção, com mais de 44% da população se declarando evangélica. E daqui a alguns dias, os evangélicos de todo o Brasil poderão mostrar o seu amor a Jesus Cristo. A Marcha para Jesus. A 33ª edição da marcha vai acontecer na região central de São Paulo e vai contar com centenas de milhares de adoradores de Cristo de todas as partes do Brasil. O maior evento cristão do mundo também vai contar com a presença de grandes nomes da música gospel, como Renascer Praise, Morada, Thales Roberto, Tom Carfe e muitos outros. A Marcha para Jesus é um evento que reúne igrejas cristãs do Brasil e de diversas partes do mundo, sendo aberto à participação de toda a população. Ela faz parte do calendário oficial brasileiro desde setembro de 2009. Desde então, o evento já foi realizado em diversos países, como Argentina, Canadá, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Finlândia, França, Itália, Japão, Moçambique, Rússia e Israel. A Marcha para Jesus em São Paulo começa às 10 horas, em frente à Estação da Luz do metrô. O trajeto segue até a Praça Heróis da FEB, onde um palco será montado para shows e orações do apóstolo Estevão Hernandes e Bispa Sônia Hernandes. Então, anota aí, 19 de junho, em São Paulo, vai acontecer o maior evento cristão do mundo. Então você já sabe, a Marcha para Jesus é dia 19 de junho e mais detalhes você obtém acessando marchaprajesus.com.br ou as redes sociais do evento. As empresas Trump, Media e Rumble acionaram a Justiça norte-americana para o ministro brasileiro Alexandre de Moraes, para que ele seja responsabilizado por censura a cidadãos e empresas norte-americanas. O documento afirma que o ministro violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. O documento de 62 páginas foi apresentado em uma ação no Distrito Central da Flórida e afirma que Alexandre de Moraes violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos ao emitir ordens secretas de censura extraterritorial contra os usuários e as plataformas sediadas em território americano. O texto cita ainda o inquérito das fake news como um instrumento para Moraes perseguir adversários do presidente Lula e o caso recente de abertura de investigação contra o Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado que está morando nos Estados Unidos. Segundo os autores da ação, Moraes teria agido de forma ilegal ao aplicar leis brasileiras sobre liberdade de expressão nos Estados Unidos, forçando empresas como a própria Rumble a remover conteúdos e bloquear usuários por determinação do STF. A petição cita que permitir que ele silencie um usuário barulhento em um canal digital americano colocaria em risco o compromisso fundamental dos Estados Unidos com o debate aberto e robusto. O documento ainda pede que as ordens de Moraes não sejam executadas nos Estados Unidos, que conceda indenizações por danos comerciais, reputacionais e à liberdade de expressão, que reconheça a responsabilidade pessoal do ministro pelas supostas violações e qualquer outra reparação que o tribunal considere adequada.
E após esse documento vir a público, a Advocacia Geral da União solicitou ao corpo jurídico do órgão localizado nos Estados Unidos que apure essas novas demandas judiciais contra o ministro Alexandre de Moraes. A Câmara dos Deputados autorizou a licença do mandato de Carla Zambelli. A deputada está foragida após sair do Brasil e desembarcar na Itália. A autorização da licença acontece após a deputada deixar o Brasil e chegar à Itália. Carla Zambelli foi incluída na lista de procurados da Interpol, após ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A edição extra do Diário da Câmara afirma que o prazo contempla 7 dias para tratamento de saúde e outros 120 dias para interesse particular. Com isso, a deputada estará afastada do cargo até o dia 2 de outubro, já que começou a contar a partir da quinta-feira da semana passada. Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por ter participado da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ela também responde por falsidade ideológica após inserção de documentos falsos no sistema, incluindo um mandado de prisão forjado contra o ministro Alexandre de Moraes. E na próxima segunda-feira, o Brasil estará de olho nos primeiros interrogatórios dos réus por tentativa de golpe. O primeiro a ser interrogado será Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. As ausências vão começar na próxima segunda-feira e podem se estender até o fim de semana. O plenário do colegiado ficará semelhante ao de um tribunal do júri, órgão responsável por julgar crimes dolosos contra a vida, como homicídios. Essa configuração permite que Mauro Cid e o ex-presidente Jair Bolsonaro fiquem lado a lado. Mas o Supremo Tribunal Federal colocou restrições e uma delas é que os investigados fiquem proibidos de se comunicar. O primeiro a falar será justamente Mauro Cid, que fechou delação premiada com a Polícia Federal. Essa medida assegura que os outros acusados saibam tudo que foi dito pelo delator, garantindo o amplo direito de defesa. A PF reuniu outros elementos que, segundo a PGR, indicam a participação do ex-presidente na tentativa de ruptura institucional, como os depoimentos dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica. Pela ordem, o ex-presidente Jair Bolsonaro será o 6º a ser ouvido. Mas os réus têm direito constitucional de não se autoincriminar e podem permanecer em silêncio. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi interrogado sobre as ações do filho dele, Flávio Bolsonaro, nos Estados Unidos. O ex-presidente afirmou que depositou R$2 milhões na conta do filho para cuidar dos netos. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi interrogado pela Polícia Federal em Brasília. O líder de extrema-direita depôs em uma investigação contra o filho Eduardo Bolsonaro, a quem confirmou que transferiu dinheiro. Em fevereiro, o deputado federal licenciado se mudou para Washington sob a alegação de que a justiça brasileira tentaria proibi-lo de sair do país. Vocês sabem que lá atrás, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta R$17 milhões. E eu botei R$2 milhões na conta dele. Ok? Lá fora tudo é mais caro. Eu tenho 2 netos, repito, de 4 ou de 1 ano de idade. Ele está lá fora, não quero que ele passe por dificuldades. Eduardo entrou na mira da justiça por supostas articulações para conseguir sanções do governo americano contra autoridades judiciais brasileiras, a quem acusa de perseguir o pai. Sobre o interrogatório na próxima semana ao Supremo Tribunal Federal, onde está sendo julgado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, entre outros, o ex-presidente disse: Acho que é excelente a ideia de, ao vivo, nós falarmos sobre o golpe de Estado. Excelente, estou muito feliz de termos a oportunidade de esclarecer o que aconteceu. O senhor vai responder esse pedido? Sem problema nenhum. Além de Bolsonaro, outras 6 pessoas do chamado Núcleo 1 serão ouvidas em uma sessão presencial pela primeira turma da corte até sexta-feira da próxima semana, no julgamento de um suposto plano para anular a vitória nas eleições presidenciais de 2022 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, recebe o presidente brasileiro Lula durante a visita oficial à França. Ela elogiou o presidente do Brasil e pediu um novo acordo na COP30, que acontece em novembro, em Belém do Pará. Em visita à França, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, para a inauguração de uma floresta urbana na capital francesa. Durante o encontro, Hidalgo elogiou a coragem inigualável do brasileiro, afirmou que a Amazônia é a condição para a sobrevivência do planeta, com, é claro, respeito às populações indígenas que lá vivem, e pediu um novo acordo em Belém, onde vai ser realizada a COP30, a Conferência Climática da ONU, marcada para novembro. À Belém,
Em Belém, espero que um novo acordo, sim, um novo acordo venha selar a conscientização por parte dos estados, mas também das cidades, das sociedades civis e das empresas com as quais devemos agir, com cada vez mais determinação, mais ações concretas e, claro, trabalhando no financiamento, nomeadamente o financiamento do norte para o sul, para manter o aquecimento bem abaixo de 1,5 graus Celsius. E notamment le financement du nord vers le sud pour maintenir le réchauffement bien en deçà des 1,5 degrés pour lesquels... Ao final do encontro, Lula e a primeira-dama Janja seguiram para o Palácio do Eliseu, onde foram recebidos pelo presidente francês Emmanuel Macron e sua esposa Brigitte para um jantar de Estado. Le Brésil est de retour. O Brasil está de volta, graças a você, o Brasil que amamos, o Brasil que fez os franceses sonharem por séculos, esse Brasil abundante e mestiço, com a qual as trocas nunca cessaram. Les échanges n'ont jamais cessé. Queremos trabalhar por uma ordem internacional multipolar, preservando nossa autonomia frente às crescentes rivalidades geopolíticas. São esses os objetivos comuns que animam nossa parceria. Parceria que assume hoje caráter ainda mais estratégico do que tinha em 2008, quando foi estabelecida. Na lista de convidados estavam dirigentes de empresas como Carrefour e Total Energies, atletas como o judoca francês Teddy Riner e o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy e sua esposa, a supermodelo, cantora e atriz italiana Carla Bruni. O Ministério Público Federal denunciou o homem acusado de ser o mandante do assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips. O jornalista e o indigenista brasileiro denunciavam a pesca ilegal na região do Vale do Javari. 3 anos após o assassinato do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, o Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o indiciado como mandante do crime, Rubem Dario da Silva Vilar, conhecido como Colômbia. Os assassinatos ocorreram há 3 anos na região do Vale do Javari, que fica entre os municípios de Guajará e Atalaia do Norte, no Amazonas. A denúncia foi apresentada ao juízo da Subseção Judiciária Federal de Tabatinga, no estado do Amazonas. Alvo da denúncia, Colômbia, que na verdade é peruano, já havia sido indiciado pela Polícia Federal como mandante do crime em novembro do ano passado. Ele já está preso preventivamente. Segundo as investigações, Colômbia é suspeito de atuar no tráfico de drogas e chefiaria uma quadrilha de pesca ilegal atuante no Vale do Javari, que fica na região de fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Ele também responde a outros processos por tráfico, pesca ilegal e uso de documento falso. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi marcado por protestos em Brasília. Um pequeno grupo de pessoas protestava contra a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que pode facilitar a licença para a exploração de terras. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Para marcar a data, ativistas se reuniram em Brasília para protestar contra a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, recentemente aprovada pelo Senado e que agora vai seguir para a Câmara dos Deputados. E o Senado Federal e os deputados aprovar uma lei dessas é um crime, porque vai liberar o licenciamento ambiental a favor do agronegócio, das empresas construtoras de hidrelétricas, da extração do minério, e isso vai prejudicar ainda mais a população. Apelidado de PL da devastação, o projeto de lei busca padronizar o processo de emissão de licenças ambientais em todo o país e agilizar as aprovações de projetos considerados de baixo impacto ou priorizados pelo governo. Que essa liberação vai acelerar o desmatamento aqui no Brasil e vai acelerar a expansão do agronegócio que usa o agrotóxico extensivo, e isso vai matar o nosso povo e vai acelerar ainda mais a crise das mudanças climáticas. A relatora do projeto, senadora Tereza Cristina, defendeu o PL, descrevendo o sistema atual como uma selva regulatória composta por mais de 27 mil regras sobrepostas. Ainda assim, os manifestantes argumentam que a reforma corre o risco de minar as já frágeis salvaguardas ambientais do Brasil, em um momento em que a biodiversidade do país está cada vez mais ameaçada. Defender a Amazônia! O exército de Israel realizou um ataque contra o Líbano para destruir fábricas de drones do Hezbollah. Bombardeios israelenses atingiram o sul de Beirute, após o exército de Israel anunciar que atacaria fábricas subterrâneas de drones do Hezbollah. A agência de notícias local ANI contabilizou quase uma dúzia de ataques.
O presidente do Líbano, Joseph Aoun, expressou sua firme condenação ao que considerou agressão israelense. O presidente também disse que Israel violou o cessar-fogo de 27 de novembro. Desde a trégua, essa foi a 4ª vez que Israel atacou o subúrbio do sul, um reduto do Hezbollah. Israel e o Hezbollah, movimento apoiado pelo Irã, enfrentaram-se por mais de um ano. As hostilidades começaram com o início do conflito atual na faixa de Gaza e terminaram com uma campanha intensa de bombardeios israelenses e uma incursão terrestre no sul do Líbano. O cessar-fogo realizado em novembro pretendia encerrar os combates, que deixaram o Hezbollah bastante enfraquecido, mas Israel continuou atacando regularmente o sul do país vizinho. 4 refugiados do Sudão foram resgatados no mar Mediterrâneo por ativista. Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila estão a bordo de um veleiro a caminho da faixa de Gaza. A caminho de Gaza, o veleiro Medlin da Flotilha da Liberdade teve que desviar sua rota no mar Mediterrâneo, ao sul da Grécia e ao norte da Líbia e do Egito, para prestar socorro no mar a 4 refugiados originários do Sudão. A informação foi divulgada pela eurodeputado franco-palestina Rima Hassan, que faz parte da missão. Nas redes sociais, a política relatou que os 4 refugiados se jogaram no mar no momento da intervenção da Guarda Costeira da Líbia, acrescentando que todos foram resgatados e, mais tarde, entregues à Agência Europeia de Fronteiras, Frontex. O Medlin partiu da Sicília no domingo, rumo a Gaza, para levar ajuda humanitária. Além da eurodeputada Hassan, fazem parte da tripulação, de cerca de 12 pessoas, a ativista sueca Greta Thunberg e, como mostra em seu Instagram, o brasileiro Thiago Ávila, que se apresenta como membro do Comitê Executivo da Flotilha da Liberdade. And remember that this mission that we are on right now, this boat, this story, is not at all about us who are on board, that you have gotten to know. Lembrem-se de que essa missão na qual estamos agora, esse barco, essa história, não diz respeito a nós que estamos a bordo, e que vocês passaram a conhecer um pouco melhor agora. Somos apenas uma parte de um movimento muito mais amplo, maior, global, pela libertação da Palestina, que está sendo liderado por palestinos. Estamos aqui porque nossos governos estão falhando em agir. Estamos aqui porque quando a comunidade internacional, as instituições internacionais, o diálogo internacional e nossos governos falham em manter as pessoas seguras e agem de forma que alimenta e permite que um genocídio aconteça, então temos a responsabilidade de agir e sermos os adultos na sala. E isso não deveria ser necessário. A história aqui não é que estamos navegando rumo a Gaza. A verdadeira história é que Israel está impondo um cerco a Gaza, que Israel vem oprimindo o povo por décadas e décadas e está cometendo limpeza étnica, genocídio, ecocídio, todo tipo de crime de guerra. Essa é a história. Então mantenha os olhos em Gaza, mas também mantenha os olhos no convés aqui, porque visibilidade significa segurança, e estamos fazendo isso em solidariedade com a Palestina. Ecocide, all kinds of war crimes. That is the story here. So keep your eyes on Gaza, but also keep your eyes on deck here, because visibility means safety, and we are doing this to stand in solidarity with Palestine. Na terça-feira, o exército israelense declarou estar pronto para proteger o espaço marítimo do país, o que foi classificado pelos ativistas como uma ameaça e uma manifestação de intenção declarada de Israel de atacar o veleiro. O exército ucraniano afirmou hoje que bombardeou durante a noite 2 bases aéreas na Rússia. Segundo um comunicado oficial, pelo menos 3 depósitos de combustíveis foram atingidos. Esse é o segundo ataque contra a aviação militar russa em apenas uma semana. E a Rússia realizou um ataque aéreo em diversas regiões da Ucrânia na madrugada desta sexta-feira. Mais de 450 drones foram utilizados. 4 pessoas morreram e outras 49 ficaram feridas. Ataques coordenados com drones e mísseis russos deixaram mortos e feridos na madrugada desta sexta-feira em Kiev. O Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia informou no Telegram que a capital foi alvo de ataques com veículos aéreos não tripulados e mísseis balísticos em vários pontos. Os bombardeios provocaram danos nas linhas de metrô da cidade, segundo as autoridades civis e militares. A Companhia Ferroviária Nacional relatou danos nos trilhos da região, o que afetou o tráfego de trens na periferia sul de Kiev. Vários ataques também atingiram a cidade de Lutsk, no oeste da Ucrânia, e a região de Ternopil. O presidente da Rússia, Vladimir Putin,
prometeu se vingar de um recente ataque com drones da Ucrânia em território russo, uma ação que destruiu diversos aviões militares avaliados em bilhões de dólares. O exército ucraniano afirmou nesta sexta-feira que bombardeou durante a noite 2 bases aéreas na Rússia. Os Estados Unidos impuseram sanções contra 4 juízes do Tribunal Penal Internacional por um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O premier israelense agradeceu a decisão. Os Estados Unidos impuseram sanções contra 4 juízes do Tribunal Penal Internacional. A medida foi adotada porque o Tribunal Penal emitiu um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O governo do presidente Donald Trump proibirá as 4 juízas de entrarem nos Estados Unidos e congelará seus bens ou ativos no país. Em um comunicado, o secretário de Estado Marco Rubio afirma que os Estados Unidos tomarão todas as medidas que considerarem necessárias para proteger sua soberania, a de Israel e a de qualquer outro aliado americano das ações ilegítimas do TPI. O tribunal respondeu às sanções americanas. Essas medidas são uma tentativa manifesta de afetar a independência de uma instituição judicial internacional que atua sob o mandato de 125 Estados-membros de todo o mundo, declarou em um comunicado publicado em Haia o tribunal, que se comprometeu a apoiar seu pessoal. O Tribunal Penal Internacional encontrou motivos razoáveis para responsabilizar penalmente Netanyahu e o ex-ministro da Defesa israelense Yoav Gallant por crimes de guerra e contra a humanidade na ofensiva em massa em Gaza, após o ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. E a briga entre Elon Musk e Donald Trump ganhou mais um capítulo. O bilionário disse que vai desativar o foguete usado pela NASA para enviar astronautas ao espaço. O dono da SpaceX, Elon Musk, disse que desativará a nave espacial Dragon de sua empresa, usada pela NASA para levar astronautas à Estação Espacial Internacional. A afirmação do empresário ocorreu depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou rescindir os contratos das empresas de Musk com o Estado americano. À luz da declaração do presidente sobre o cancelamento dos meus contratos com o Estado, a SpaceX começará a desativar sua nave espacial Dragon imediatamente, escreveu Musk, o homem mais rico do planeta, na rede social X, também de sua propriedade. Trump disse nesta quinta ter pedido a Musk, a quem chamou de louco, que deixasse de ser seu assessor e ameaçou rescindir os contratos que o bilionário sul-africano tem com o governo. Elon estava se desgastando, pediu que fosse embora, disse Trump em sua plataforma, Truth Social. A forma mais fácil de economizar dinheiro em nosso orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é rescindir os subsídios e contratos governamentais de Elon, acrescentou Trump. As ações da fabricante de veículos elétricos Tesla, uma das empresas de Musk, afundaram 14% na Bolsa de Nova York. A companhia perdeu 150 bilhões de dólares em valor de mercado. Trump também declarou que estava muito decepcionado com as críticas de Musk ao seu mega pacote orçamentário. Veja, Elon e eu tínhamos uma ótima relação, não sei se ela continuará. Fiquei surpreso, disse o presidente republicano a jornalistas no Salão Oval. Musk, até recentemente um dos assessores mais próximos de Trump, classificou o projeto de lei como uma abominação. O empresário fez doações milionárias à campanha do republicano e depois atuou como conselheiro de seu governo na política de corte de gastos públicos. Musk acusou Trump de ingratidão, afirmando que, sem seu apoio, Trump teria perdido as eleições. E no próximo bloco, jovem de 19 anos é encontrada morta dentro de apartamento no Espírito Santo. E um motorista de aplicativo que é preso suspeito de crimes sexuais contra adolescentes. Um menino de 4 anos morreu após ser atropelado por um ônibus na cidade de Vancouver, no Canadá. A mãe da criança também foi atingida e está internada em estado grave. De acordo com a família de Silvana de Oliveira, ela e o filho haviam saído para passear no dia do acidente para aproveitar o clima ameno da primavera na cidade. Eles fizeram uma pequena excursão de balsa para a ilha de Bowen. Na tarde do dia 28 de maio, após o passeio, eles foram atingidos por um ônibus que subiu a calçada. Leonardo morreu ainda no local. Já Silvana foi socorrida com ferimentos graves. O ônibus que atingiu mãe e filho é da empresa pública Translink.
responsável pelo transporte público em toda a região metropolitana de Vancouver. Até o momento, não se sabe se o acidente foi causado por falha mecânica ou falha humana. Após a tragédia, amigos da família abriram uma vaquinha online para ajudar a pagar os custos da internação de Silvana. Ela já passou por 2 cirurgias e continua internada na UTI. Segundo a família, o estado dela é grave, mas estável. Um inquérito policial foi aberto para investigar o caso. Uma estudante de medicina de 19 anos de idade foi encontrada morta dentro de um apartamento no bairro Gilberto Machado, no sul do Espírito Santo. Uma colega disse às autoridades que a jovem teria problemas cardíacos. A jovem, identificada como Isabela Karen Marques Abreu, foi encontrada caída no banheiro do apartamento, já sem vida. Segundo o boletim de ocorrência, uma colega de faculdade de Isabelle contou aos policiais que ela tinha problemas cardíacos. A Polícia Civil disse que o caso foi registrado como morte a esclarecer, encontro de cadáver, e está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa. Nas redes sociais, amigos e parentes se despediram de Isabelle, afirmando que todo mundo deveria ter tido a chance de conhecê-la, pelo menos um pouquinho. Isabela era descrita pelas amigas como uma jovem cheia de luz e que sonhava em ser médica. Um motorista de aplicativo investigado por suspeita de crimes sexuais contra adolescentes de Alphaville foi preso após decisão da Justiça. O motorista é suspeito de enviar pornografia para meninos e meninas que moram em imóveis de condomínio. A Delegacia de Defesa da Mulher vai investigar o motorista por suspeita de pornografia infantil, armazenar fotos e vídeos de menores nus, violação sexual mediante fraude e exploração sexual. A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje 3 suspeitos de matar o engenheiro Francisco Filippo durante um assalto à residência dele em São Paulo. Um dos suspeitos foi baleado e está internado. Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, identificaram 2 responsáveis pela morte do engenheiro, solicitando à Justiça mandados de prisão e de busca e apreensão. Em diligências na manhã desta sexta-feira, os agentes encontraram na residência de um dos envolvidos, identificando como William Alexandre Bueno, mas não tinha ninguém no local. Segundo o DEIC, na casa do segundo envolvido, identificado como Wesley Medeiros da Silva, o suspeito resistiu à prisão e investiu contra os policiais. Houve troca de tiros e o homem foi baleado. Outros 2 suspeitos que estavam na casa de Wesley foram detidos. A participação deles no crime ainda é apurada. 2 armas de fogo foram localizadas no local. Uma em posse de Wesley e outra em um dos indivíduos presentes da casa, preso em flagrante por porte ilegal de arma. O dono da construtora Francisco Filippo foi atingido por um tiro na nuca, encontrado morto no interior da própria casa, na noite de quarta-feira. Os criminosos usaram um controle clonado para entrar na residência. A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje uma mulher suspeita de desviar R$1,5 milhão da própria tia. Segundo as investigações, a tia procurou a polícia há 5 meses para denunciar desvios de dinheiro da conta bancária. A polícia abriu investigação para apurar inicialmente um desvio de R$200 mil. Ao longo das investigações, os policiais descobriram que o valor era muito maior e que a principal suspeita era a sobrinha, que morava com a idosa de 85 anos. A vítima também passou por um tratamento de câncer e morou um tempo no Espírito Santo. Além da prisão, a polícia apreendeu objetos no apartamento, entre eles um computador, documentos e um carro, que passarão por perícia. Um homem de 36 anos foi preso após agredir um neném de 4 meses na região sul de Belo Horizonte. Ele achou que os pais da criança estavam com um bebê reborn para furar a fila de um trailer de lanches. Ele assumiu que havia bebido, mas, segundo a polícia, ele apresentava sobriedade nas ações durante a abordagem. A equipe médica informou que o bebê não corre risco de vida. E a seguir, veja como foi a estreia de Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira. A União Europeia pode reforçar os controles de uso das redes sociais por parte dos menores de idade. Alguns países se preocupam com os efeitos que as plataformas podem gerar nas crianças e nos adolescentes. Preocupados com riscos que vão desde a desinformação e o assédio até a pornografia, vários países da União Europeia pressionam para que o bloco reforce a proteção a menores de idade e limite o acesso às redes sociais.
A União Europeia já tem normas rígidas de conduta para plataformas digitais, mas diversos países no bloco, apoiados em estudos sobre os efeitos das redes sociais sobre crianças, buscam que as medidas sejam reforçadas. A iniciativa, apoiada por Espanha, França e Grécia, tem como objetivo discutir formas de limitar o uso das plataformas online e redes sociais por parte de menores de idade. A proposta busca estabelecer um limite de idade para todos os países do bloco e fazer com que os menores de idade só possam acessar as redes com o consentimento dos pais. Uma discussão sobre o tema está na agenda desta sexta-feira em uma reunião de ministros de telecomunicações e assuntos digitais em Luxemburgo. França, Grécia e Dinamarca acreditam que deveria haver uma proibição nas redes sociais para menores de 15 anos, ao mesmo tempo que a Espanha sugeriu que esse nível seja de 16 anos. A Austrália proibiu as redes sociais para menores de 16 anos, em uma medida que entra em vigor no final deste ano, enquanto Nova Zelândia e Noruega consideram uma proibição similar. O Brasil empatou com o Equador em 0-0 na estreia de Carlo Ancelotti. Um jogo chato? Vamos ver. O Brasil ficou no 0-0 em sua visita ao Equador na estreia do novo técnico, o italiano Carlo Ancelotti, nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. As duas seleções se enfrentaram no Estádio Monumental em Guayaquil, no sudoeste do país. Acho que foi um jogo muito bom defensivamente. Acho que o time teve uma boa atitude, um jogo organizado e às vezes pressionou bem ofensivamente. Acho que jogamos muito bem na defesa. O empate prolonga a angústia para as duas seleções. O Equador, que poderia ter garantido sua vaga no Mundial se tivesse vencido, permanece em segundo lugar com 24 pontos. Já o Brasil se manteve na quarta posição. A seleção vai enfrentar agora o Paraguai. Acho que será uma partida diferente contra o Paraguai, porque teremos mais oportunidades de controlar o jogo. Lá teremos que jogar com mais ritmo, mais mobilidade e mais intensidade. E acho que veremos isso em casa. A partida contra o Paraguai será a primeira de Ancelotti no Brasil desde que assumiu a seleção. O jogo acontece na próxima terça-feira na Neoquímica Arena, em São Paulo. A seleção brasileira desembarcou no Brasil na manhã de hoje para iniciar os preparativos para a partida contra o Paraguai na próxima terça-feira. E os jogadores vão treinar lá no CT Joaquim Grava, que pertence ao Corinthians. E o Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. A todos um final de semana abençoadíssimo. Amanhã, sábado, é Santa Ceia das Primícias lá na Renascer Arena a partir das 5 horas da tarde. Uma grande festa porque é a ceia desse mês da Marcha para Jesus. Então, vista sua camiseta da marcha e esteja com a gente lá. E domingo, celebração da família, com cultos presenciais em todas as nossas igrejas Renascer em Cristo, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e também às 6 da noite. A todos um final de semana maravilhoso e segunda a gente está de volta com mais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!